A paz do Senhor para todos, boa noite. Nós mais uma vez estamos neste domingo por esse canal da igreja, né? Ainda por esse canal. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que a gente muito em breve possa estar novamente no templo. Amém? Eu quero trazer uma mensagem hoje. Na verdade, é um estudo para que a gente possa refletir sobre nossa condição espiritual na presença de Deus. Eu dei um título a essa mensagem que se chama o seguinte: Posicionados na vontade de Deus. Posicionados na vontade de Deus. Antes da gente entrar na mensagem, no livro de Mateus, capítulo 7, se você está com sua Bíblia, Mateus 7, vamos ler os versículos 7 e 8. Antes, eu quero fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, graças te rendemos. Exaltamos e glorificamos o teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja neste momento, Pai, indo ao encontro de cada pessoa, Deus, que está nos assistindo, cada pessoa que neste momento, meu Pai, está em um só Espírito junto comigo, ó Deus, para te adorar e para receber de ti a revelação da tua palavra. Abençoe-nos. Abençoe esse estudo, abençoe a vida de cada um. É em nome de Jesus Cristo que oramos a Ti agradecidos. Amém. Vamos ler Mateus capítulo 7, os versículos 7 e 8. Ele diz assim, ó: Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Esses dois versículos, eles são bastante fortes e ao mesmo tempo intrigantes. Observe que ele fala de coisas que na realidade nem sempre acontece em nossas vidas. Preste bastante atenção. Eu vou lê-los de novo. Peçam e lhes será dado. A Bíblia é enfática. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Agora, com toda a sinceridade da sua alma, responda para mim: é assim que acontece na sua vida? Toda vez que você pede, você recebe? Toda vez que você busca, você encontra? Toda vez que você bate, a porta se abre? Agora faça uma análise, volte um pouco no tempo, na sua memória, e veja há quanto tempo você não está pedindo e até hoje não recebeu. Há quanto tempo você não está buscando e até hoje não encontrou. Há quanto tempo você não está batendo e até hoje a porta não se abriu. É por isso que eu disse que esses versículos, ao mesmo tempo que eles são fortes, eles são intrigantes. Porque cabe a nós o questionamento: onde está a fragilidade desses versículos, se é que há fragilidade? Por que quando eu peço eu não recebo? Por que quando eu bato a porta não se abre? Por que quando eu procuro eu não encontro? Então é sobre isso que eu quero falar essa noite. Amados, na verdade, não existe fragilidade nessas palavras. Essas palavras são totalmente verdadeiras. Essas palavras são totalmente autênticas, reais.
e elas sim devem ser cumpridas, devem se cumprir em nossas vidas. Mas então por que elas não se cumprem em nossas vidas? Analisando e estudando a palavra do Senhor, uma palavra que eu encontrei que explica muito isso, o fato dessas palavras muitas vezes não se cumprir em nossas vidas, a palavra que eu quero trazer, da qual eu coloquei o título dessa mensagem, desse estudo, o título é Posicionados na Vontade de Deus. E a palavra que para mim explica tudo isso é posicionamento. Posicionamento. Eu quero apenas fazer um parênteses para que a gente não confunda posicionamento com estar na posição. Normalmente a gente usa a expressão estar na posição como sinônimo de estar com a vida no altar, como sinônimo de estar com a vida em santidade. Esse posicionamento que eu estou falando não tem nada a ver com isso. Muitas vezes a pessoa está com a vida no altar, muitas vezes a pessoa está andando em santidade, mas ela não está posicionada na vontade de Deus. Estar posicionado na vontade de Deus, amados, tem a ver com entender o seu chamado. Posicionamento, amados, significa quando você entende o seu chamado, quando você sabe para que Deus lhe chamou, quando você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. A palavra posicionamento no dicionário, ele também significa localização. Normalmente, quando a gente liga no delivery, a atendente pergunta qual o seu posicionamento, ou seja, qual a sua localização. Aí a gente diz a localização. Então, posicionamento também é estar localizado, estar bem localizado, saber onde se está. Por que eu estou falando isso, amados? Porque tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não se localizaram, ainda não estão posicionadas na vontade de Deus, não sabem em que lugar estão, em que posição estão, pessoas que ainda não entenderam o que Deus quer delas. Pessoas, amados, que faz parte de um ministério, por exemplo, ministério de louvor, aí depois sai do ministério de louvor, quer ir para o ministério de dança, aí depois sai do ministério de dança, quer ir para o ministério de visitação, de evangelismo, depois quer voltar para o ministério de louvor, só que agora não quer voltar mais cantando, quer aprender a tocar um instrumento. Depois ela sai e quer entrar na escala de pregação, porque ela acha que o chamado era para pregar. Ou seja, são pessoas perdidas, não localizadas, não posicionadas, não sabem o que Deus quer delas, não conseguiram se achar. Então, essa passagem de Mateus 7, que diz, peçam e lhe será dado, porque todo aquele que pede recebe, tem a ver, amados, com posicionamento. Quando nós estamos posicionados, localizados na vontade de Deus, aí sim essa palavra se cumpre. Se não, amados, vejamos algumas coisas. Preste atenção. No livro de Jeremias, capítulo 18, versículo de número 2, Deus, ele diz assim para o profeta Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Quando ele diz levanta-te, não é que o profeta estava deitado, dormindo, não é que o profeta estava sentado, deitado numa rede, e Deus disse levante-se. Esse levante-se, amados, tem a ver com posicione-se, se localize, se invista de responsabilidade, porque eu quero te usar. Assuma a sua responsabilidade, assuma a sua posição de profeta e desça à casa do oleiro, que eu quero te dar visões. Esse levanta-se tem a ver com posicionamento, se posicione. Aí lá no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 2, Deus diz assim para Jonas, levanta-te e vai a Nínive e prega contra ela. Mais uma vez, não é que Jonas estava dormindo, não é que Jonas estava deitado numa rede,
ele está dizendo levanta-se, ou levanta-te, ele está dizendo assuma a sua posição, se localize, se posicione. Eu vou te usar como boca minha na cidade de Nínive. Assuma a responsabilidade. É sobre isso que Deus está falando. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, e disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Mais uma vez, se posicione, assuma a responsabilidade de profeta, porque eu quero falar contigo. Isso tem a ver com responsabilidade, com posicionamento, com entendimento daquilo que Deus quer da minha vida. Tem a ver com responsabilidade. No livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 18, quando Agar pega o menino Ismael e deixa em um lugar para morrer, e ela se afasta, o anjo aparece e diz, levanta-te e pega o menino. Esse levanta-te, mais uma vez, assuma a sua responsabilidade de mãe. Uma mãe não é para deixar o filho morrer, não é para matar o filho. Assuma a sua responsabilidade. Então, amados, em suma, tudo que eu falei sobre posicionamento resume-se a isso. Entender qual a sua posição na vontade de Deus. O que é que Deus quer de mim e de você? Onde eu estou localizado? Eu estou localizado na posição certa? Amados, nós estamos vivendo um tempo difícil. E tem muitas pessoas perdidas. Eu estou me referindo a pessoas espiritualmente falando, pessoas posicionadas que Deus quer trabalhando na sua obra, pessoas que têm intimidade com o Senhor. Tem pessoas que estão perdidas, não sabem o que Deus quer delas, não se localizou, e quando a pessoa ela perde esse posicionamento, tudo entra em parafuso na sua vida espiritual. Então, amados, tem pessoas, como eu falei anteriormente, que até vivem em santidade, estão na posição, mas não assumem responsabilidade. Ou seja, não estão posicionadas na vontade de Deus. Estar em santidade, viver em santidade, não tem nada a ver com estar bem posicionado na vontade de Deus. É interessante, amados, que tem muitas pessoas na igreja que ou não fazem a vontade de Deus, ou fazem aquilo que Deus não mandou. Tem muitas pessoas perdidas, não localizadas, que não fazem a vontade de Deus ou fazem aquilo que Deus não mandou. É interessante que aquelas pessoas que não fazem a vontade de Deus, muitas vezes não é por negligência, é porque ela ainda não entendeu o que Deus quer dela. É porque ela ainda não está posicionada. E aquelas pessoas que fazem aquilo que Deus não mandou, amados, estão gastando energia, estão jogando energia fora. Uma pessoa que faz aquilo que Deus não mandou, ela está se desgastando inutilmente. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que a edificam. Quando nós fazemos algo que Deus não mandou, a gente está gastando energia à toa. Deus, amados, não dá combustível a quem está fazendo aquilo que Ele não mandou. Deus só dá combustível, energia, forças àquelas pessoas que estão fazendo aquilo que Ele mandou. Então, esse estudo, amado, é para que a gente pergunte a Deus, para que a gente, muitas vezes a gente tenha resposta dentro de nós. Você sabe para que foi que Deus te chamou? Você sabe qual é o teu chamado? Aí às vezes a gente fica, mas é que eu não sei, sabe? Lá no fundo você sabe. Quando você fica sozinho no seu quarto, que você começa a orar a Deus, vem aquele remorso, porque você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Você sabe. E quando a gente está fazendo aquilo que Deus não mandou, é desperdício de energia.
é jogar energia fora. Amados, quando a gente faz aquilo que Deus não mandou, você pode bater, que a porta não abre. Quando você está fazendo aquilo que Deus não mandou, ou quando você não faz o que Deus mandou, você pode pedir que você não recebe. Você pode procurar que você não encontra. Não adianta. É por isso que no início eu perguntei, essas palavras, por que elas não se cumprem em nossas vidas? Há quanto tempo a gente não está pedindo e não recebe? Há quanto tempo a gente não está buscando e não encontra? Há quanto tempo a gente não está batendo e a porta não se abre? É porque a gente está na posição errada. É simples. Amados, vocês prestaram atenção que o ministério de Paulo era um ministério extremamente árduo, difícil. Mas sempre Deus dava o escape para Paulo. Sempre quando Paulo estava numa necessidade muito grande, Deus atendia. O navio ia afundar e ele orava, Deus, está bom, não vou afundar o navio. E aí o homem caía da janela, Senhor, ia orar por aquele homem, por Eutico, Deus ressuscitava. Quer dizer, Deus sempre estava ao lado de Paulo. A porta sempre se abria, sempre vinha um escape. Era apedrejado, o povo queria matar, botava ele num cesto, descia, ninguém via Paulo, e Paulo escapava. Sempre uma porta se abria. Por quê? Porque ele estava bem posicionado. Ele estava literalmente na vontade de Deus. Agora eu quero, amados, ir para o livro de Josué. Eu quero ir para o livro de Josué. No livro de Josué, preste bastante atenção a uma coisa. Eu vou ler a partir do versículo 1 do capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Preste atenção. Morre Moisés. Josué, ele era o auxiliar de Moisés. Josué passou a vida toda dele acompanhando Moisés. A vida toda de Moisés, desde que ele virou líder dos hebreus. Então Josué seguia Moisés. Josué ficava no templo, no tabernáculo com Moisés. Josué estava o tempo todo ao lado de Moisés. Ou seja, Josué estava sendo preparado, mas ele não entendia que ele estava sendo preparado. Quando então Moisés morre, é interessante que Deus, ele vai até Josué e diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Põe-te de pé, levanta-te, predispõe-te e atravessa o Jordão com este povo. O que Deus estava dizendo era o seguinte: Josué, até quando você vai ficar aí deitado? Esse deitado não é que Josué estava dormindo, não é que Josué colocou uma rede. Significa que ele estava prostrado, adormecido, amortecido, leniente, negligente. Talvez Josué estivesse esperando Deus mandar um novo Moisés, aparecer um novo líder. Ele não entendia que era ele que ia guiar o povo, ou seja, ele não estava bem posicionado, ele não tinha ainda se localizado, ele não entendia que ele era a pessoa que ia guiar o povo. Observe que há um paralelo com a gente na igreja. Tem pessoas na igreja que estão exatamente como Josué nesse momento, não sabem o que Deus quer delas, não sabe o que é para fazer, ou muitas vezes até sabe, mas não faz. Então Deus estava dizendo: ei filho, é você que vai guiar o povo agora.
Você é o líder agora. É você quem vai comandar agora. Não é de se admirar, amados, que Josué estivesse adormecido, negligente, espiritualmente falando, imaginando que Deus fosse mandar um outro guia. Porque a palavra do Senhor diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Moisés era servo do Senhor. Mas quando chega em Josué, a Bíblia diz que ele era servo de Moisés. A Bíblia não diz que Josué era servo do Senhor. Ela diz que Josué era servo de Moisés. Então não é de se espantar por que Josué estava prostrado. Por que Josué ficou preso depois que Moisés morreu. Não tinha reação, não tinha ação. Porque ele não tinha a experiência própria com Deus. Ele não tinha a intimidade própria com Deus. O relacionamento de Josué com Deus era terceirizado, era via Moisés. Era em cima do que ele via Moisés fazendo, Moisés falando, Moisés ouvindo do Senhor. Assim como tem muitas pessoas na igreja hoje em dia que o relacionamento com Deus é terceirizado. É via o irmão. Ela não tem as suas próprias experiências, ela não tem seus próprios testemunhos, ela não tem a sua própria intimidade. É um relacionamento terceirizado. Então, Deus ele fala para Josué: se posicione, se localize, assuma a responsabilidade. É você quem vai guiar o povo, é você quem vai liderar o povo a partir de agora. E aí, amados, o interessante é que Josué, quando ele entende que é ele que tem que guiar o povo, quando ele acorda daquele torpor espiritual, que ele diz: quer dizer que sou eu que vou guiar o povo? Eu que vou ser o líder do povo? Deus, na verdade, estava tirando ele de uma zona de conforto. Muitas pessoas não fazem o que Deus mandou porque não querem sair da zona de conforto. Qual era a zona de conforto de Josué? Quem era que jejuava pelo povo? Moisés. Quem é que subia ao Monte Sinai? Moisés. Quem é que recebia as revelações tremendas? Moisés. Sobre quem estava o peso da responsabilidade de guiar aquele povo? Moisés. Josué era apenas um auxiliar, então aquilo era uma zona de conforto. Até que chegou o momento que Deus disse: você vai sair agora da zona de conforto, porque agora é você quem vai para a linha de frente. E muitas vezes a gente não quer sair da zona de conforto. Então a gente não faz o que Deus quer que a gente faça. Ou então a gente vai fazer uma coisa que Deus não mandou. Sabe por quê? Porque a gente escolhe algo facinho, que nos gere muito estresse. Não, eu vou fazer aqui, não, eu estou fazendo a obra, mas Deus não mandou você fazer isso. A gente, como sempre, tentando sempre ser esperto, a gente procura uma obra simplesinha, facinho de cumprir, facinho de fazer. E aí a gente tem aquela falsa sensação de que a gente está fazendo a obra. Não, eu estou fazendo a obra. Amados, a zona de conforto é como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Ela anda de bicicleta com as rodinhas. E aquilo é maravilhoso. Até o momento em que ela aprende a andar, só que ela ainda continua com as rodinhas. Aí chega o dia que o pai diz: eu vou tirar agora as rodinhas. Quando o pai diz: eu vou tirar as rodinhas, ela não. Ela começa a ficar com medo. Ainda que ela saiba já andar, mas vem um medo, porque agora vai tirar as rodinhas. É como aquela pessoa que está aprendendo a dirigir carro. Ela está com o instrutor ao lado. Até que chega o dia, ela já sabe que o instrutor diz: agora eu vou sair do carro e você sozinho vai lá no centro e vai voltar. A pessoa é tomada de um medo terrível. Mas você já sabe. Mas a presença do instrutor era a minha zona de conforto. Qualquer coisa ele estava do meu lado.
as rodinhas eram a minha zona de conforto, Moisés era a zona de conforto de Josué. E Deus agora queria que Josué tivesse as suas próprias experiências. Deus queria mudar Josué de servo de Moisés para servo do Senhor. Era isso que Deus queria fazer na vida de Josué. Deus queria dar a ele as suas próprias experiências. Deus, amados, quando ele falou com Josué, Josué era tão ligado a Moisés que o tempo todo Deus diz: porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Faça isso, porque aquilo que eu prometi a Moisés, eu prometo a ti. Deus sempre usava o nome de Moisés, porque Deus sabia que Moisés era as rodinhas de Josué. Mas Deus sabia que aquilo ia ser removido com o tempo. Deus sabia que aquilo ia ser retirado com o tempo e ele ia ganhar suas próprias experiências. Então, amados, depois que Josué ele entende o papel dele, que ele assume a responsabilidade e que ele chama o povo para ir, para seguir viagem. E interessante que o povo depois entende que ele, Josué, era a pessoa que Deus tinha chamado para levá-los, para guiá-los. Lá no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 7, diz assim, e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecê-lo à vista de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, assim estarei contigo. Quando ele assume a responsabilidade, quando ele se localiza, se posiciona na vontade de Deus, quando ele entende o seu papel, que ele diz: sou eu que sou o líder, eu que vou guiar. É você, pois então me dá para cá meu cajado, me dá para cá meu cetro, me chama os meus auxiliares, me chama aqui os meus conselheiros. Então é como se Deus dissesse: pronto, agora você entendeu. Quando a gente assume esse posicionamento, amados, muda tudo de figura. Aquela passagem: ao que pede, será dado. Ao que bate, a porta será aberta. Ao que procura, encontrará. Aí sim, essas palavras se cumprem. Porque Josué, ele vai na batalha, ele entra na cidade de Jericó, não há um homem, mais de 600 mil homens guerreando, não houve um homem de Israel que sequer se ferisse, não houve uma perda. O mais chocante, amados, de tudo, é que quando uma pessoa está na vontade de Deus, quando uma pessoa está executando a vontade de Deus, quando ela está bem posicionada na vontade de Deus, o que ela pede, ela recebe. Josué fez um dos pedidos mais incríveis, talvez o pedido mais incrível que a gente tem notícia na história da humanidade. Eu nunca vi, isso foge até mesmo à nossa compreensão humana, o pedido que Josué fez. Lá no livro de Josué, no capítulo 10, versículo 12 ao versículo 14, Moisés diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Meu Deus do céu! Se cumpriu ou não se cumpriu a palavra
Pede e ser-vos-á dado, porque todo aquele que pede, recebe. Se cumpriu ou não se cumpriu? Se cumpriu. Agora, sabe por que se cumpriu, amados? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava bem posicionado. É interessante que a palavra, ela termina assim, ó. Nunca houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor estava naquela batalha. Era a vontade de Deus que Josué estivesse ali. Então, quando nós estamos bem posicionados na vontade de Deus, amados, aí sim o que a gente pede, a gente recebe. Aí sim o que a gente procura, a gente acha. Aí sim, quando a gente bate, a porta se abre. O problema, amados, é que tem muitas pessoas dentro da igreja perdidas, não localizadas, não posicionadas. E aí começa a pedir coisas. Quando você não está localizado, aquilo que você pede não tem relevância. Você não sabe onde você está, então você não sabe o que você está pedindo. Se você não sabe o que você está pedindo, então você não recebe. É simples. Olha o que a palavra do Senhor fala. Olha o que a palavra do Senhor fala aqui, amados. Quando a gente não está na vontade de Deus, quando a gente não está fazendo aquilo que Deus quer, ou quando a gente faz o que Deus não pediu para a gente fazer, eu já disse que é jogar energia fora, é bater e a porta não se abrir, é pedir e não receber, é buscar e não encontrar. Tiago capítulo 4, versículo de número 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Lutar e fazer guerras, aqui ele está se referindo a lutas e guerras espirituais, o espírito contra a carne. Aí ele diz, não tem, vocês não têm, porque não pedem. Como assim não pedem? Estou cansado de pedir. Aí ele diz, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Quando é que eu peço por motivos errados? Quando eu não sei onde eu estou, quando eu não sei aquilo que Deus quer de mim, quando eu não estou bem posicionado, quando eu não estou na posição. Então, se eu não estou na posição, se eu estou mal posicionado, se eu não sei onde estou, se eu não tenho a minha localização espiritualmente falando na presença de Deus, o que eu peço não tem relevância. Se não tem relevância, eu não recebo. Eu peço pelos motivos errados. Então, é que eu quero trazer hoje e que eu trouxe é que a gente entenda qual é a nossa missão. O que é que Deus quer de você? Onde você está nesse momento, espiritualmente falando? É isso que Deus quer? É na posição que Deus quer? Ah, mas está esse problema todo aí no mundo, desse vírus, tal. Sim, Deus sabe. Mas será que o mundo do jeito que está, será que Deus não te queria em uma determinada posição? Será que não era para você estar em uma determinada localização? Quando eu falo localização, não é física, é espiritual. Será que Deus não queria que você estivesse fazendo determinada coisa, determinada obra? Lembra da parábola da figueira que foi plantada no meio da vinha, que não produzia frutos, e o dono veio e disse, essa figueira ocupa o lugar inutilmente, se alimenta, recebe da seiva, do alimento, mas não produz. Ou seja, você está ocupando o lugar inutilmente, você está ocupando o lugar que deveria ser de outro. Deus, amados, nos deu
um chamado. Deus te deu um chamado. Eu não sei qual, se é interceder por A, B, C, por isso, por aquilo. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei o que é que Deus quer que você faça. Eu também não sei o que é que você está fazendo. Qual a sua posição espiritual na presença dele. Eu não sei. Mas a gente sabe. Lá no fundo a gente sabe. E Deus está requerendo isso da gente, amados. Amém? Eu peço a Deus que essa palavra encontre guarida em nossos corações e que a gente aprenda que a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira e ela se cumpre. Talvez você não esteja recebendo, a porta não esteja abrindo e você ainda não tenha encontrado o que você quer, porque você não está posicionado na vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Eu quero impetrar a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça salvadora e redentora do seu Filho amado Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus recaiam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.